A fé que nasce dos afetos. Essa é uma reflexão que surge a partir de uma narrativa, de um texto que me é muito caro, eu diria. Eu adoro essa narrativa. Essa narrativa ela tem a ver comigo, tem a ver com a minha fé. Eu já exponho aqui o meu sentimento. É o encontro de uma mulher com Jesus. Não é o encontro de Jesus com a mulher. Essa mulher é uma mulher estrangeira, é uma mulher que tem outra etnia, ela é Ciro-fenícia na tradução do Evangelho de Marcos, mas aqui em Mateus aparece como uma cananeia. Mas todos de uma referência de uma outra cultura, de um outro espaço e lugar geográfico, de uma outra realidade e mentalidade, inclusive acerca do que ela acredita de Deus e da fé, e aquilo que ela acredita, inclusive, da vida. E aí é essa mulher, que ela insiste, ela corre atrás de Jesus, o apela, ela tenta sensibilizá-lo, tenta acordá-lo acerca de uma ajuda, acerca de aquilo que ele pode fazer por ela. E ela ousa ir em sua direção e falar com ele. Por que eu digo ousa? Porque nesse tempo, as mulheres, assim como as crianças, eram olhadas e percebidas apenas como objetos. Jamais uma mulher poderia fazer com que a sua voz fosse em direção a um homem. Então, por isso que ela tem essa coragem, essa ousadia. Ela não apenas tenta falar com ele, como a narrativa vai dizer para a gente, que ela grita, ela vem aos berros em sua direção. E ela busca ajuda, salvação, cura, não é para si. É para alguém que ela ama muito. É para sua filha. Não é uma ajuda qualquer. Não é um socorro qualquer, não é um auxílio qualquer. Ela vem expor o seu sofrimento, a sua dor, a sua história já marcada ali, quem sabe, pela exclusão, pela invisibilidade, mas não apenas a sua história, mas ela traz à tona também aquilo que fere o seu coração, aquilo que está ali, fazendo com que a sua afetividade seja latente, visível, que é a dor que ela carrega a partir do sofrimento da sua filha. E aí, Jesus está ali, empedrado, inflexível. Eu já fiz esse exercício com vocês algumas vezes acerca dessa narrativa. Ele parece ser indiferente. Ele não só parece, ele está indiferente. Ele se encontra em total indiferença a essa mulher, por razões da sua fé, da sua religião. Porque na cabeça do judeu, toda e qualquer pessoa que não faz parte da sua religião é tido e é visto e é percebido como cão, como animal. Não só um cão doméstico, mas também como um porco. É estigmatizado. É colocado como alguém que não é digno de ser ouvido, mas pior, alguém que temos a legitimidade de odiá-lo. É essa religião, inclusive, que estrutura, que atravessa um pouco a espiritualidade de Jesus. É por isso que a gente vai entender melhor essa narrativa. Por que ele age assim? Porque ele não deixou de ser judeu. Ele é judeu. Existe uma estrutura social que o condiciona para que, de alguma forma, ele também reproduza esse comportamento com ela. Vamos ler o texto? Eu prometi para minha esposa, Karine, que está fazendo o almoço, Dia dos Pais, que ia pregar só 30 minutos. Será que eu consigo? Jesus partiu dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidonia, ou Sidônia, ou Sidom. Então, uma mulher cananeia,
que viera daquela região, começou a gritar: tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. A minha filha está horrivelmente possessa por um demônio. Existem outras traduções que ela está doente, acamada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Percebe? Mas ele, Jesus, não lhe respondeu nenhuma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: manda embora, pois ela vem aos gritos atrás de nós. Vocês estão vendo a imagem? Eu estou fazendo essa dramatização para vocês irem para esse texto, irem para a cena. Olha tanta agressividade contra essa mulher que vem com o coração dilacerado. A tradução diz aqui que a filha está horrivelmente possessa, ou seja, existe ali uma situação, uma dramaticidade que essa mulher carrega, e o que ela encontra é hostilidade. Jesus respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que isso significa? Ele está dizendo o seguinte: a minha missão, o meu projeto, a verdade de fé que eu carrego é o seguinte: a salvação que eu tenho aqui nas mãos é apenas para essas pessoas. Olha só, como a minha fé, como o meu projeto espiritual tem um privilégio apenas de salvar essas pessoas, não você. Você está do lado de fora. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu-lhe: não é bonito tirar o pão dos filhos para o lançar aos cães. Veja o percurso de dor, de exclusão, de sofrimento, de agonia e drama que essa mulher atravessa. Ela não apenas precisa gritar, mas ela grita e ela é pedida para que ela seja mandada embora, mas ela não precisa ser mandada apenas embora, ela precisa escutar que a salvação não é para ela, mas ela não precisa ouvir apenas dizendo que a salvação não é para ela, ela precisa também ouvir uma metáfora, e não é uma metáfora, é uma realidade de que o pão a qual ele se diz pão não pode ser ofertado a ela. A vida a qual ele se diz ser vida e projeto de vida não pode ser ofertado a ela, porque ela é indigna. Aí ela disse, ela salva Jesus, né? Ela diz: sim, Senhor, é que os cães também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Por quê? Porque ela percebe que, veja, é na miudeza da vida dela que se realiza a possibilidade, a esperança de uma transformação. E aí Jesus parece que cai em si, ele desperta e disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E por isso mesmo, naquele instante, a filha dela foi plenamente curada. Vamos ter um tempo de oração. Deus, que essa manhã seja uma manhã de cura, de renovação, de transformação nas nossas lentes, nos nossos olhos, e que a gente possa encontrar em Ti a inspiração devida, para que a nossa existência se torne intensa, bonita, cheia, impregnada de afeto. Amém. Deixa eu caminhar com vocês. Qual o nosso problema quando a gente olha para essa narrativa? É porque no nosso repertório imaginário, a gente guarda uma ideia que às vezes é muito romântica. Eu diria que ingênua, inclusive, em certos momentos, sobre a humanidade de Jesus. Então a gente olha para Jesus
E a gente tem sempre a impressão de que ele é um super-herói. A gente carrega essa imagem de que Jesus é o nosso super-herói. Jesus é da Marvel, né? Nada contra o pessoal da DC, né? Não, parece que a gente carrega essa imagem, que ele é um sobre-humano, ele é um super-poderoso, e ele não teve que lidar com as suas contradições, ele não teve que lidar com as suas ambiguidades, ele não teve que carregar aquilo que está dentro de nós. Então, quando a gente olha para a humanidade de Jesus, a gente não associa essa humanidade à humanidade que eu e você carregamos. Parece que é sempre uma humanidade que está para além da humanidade que habita cada um de nós, seja a humanidade mais vilã, ou seja, a humanidade que tem a capacidade dos gestos mais bonitos, mais nobres. E aí eu diria que parece necessário dizer que a gente precisa incorporar de fato acerca de Jesus, que é esse divino que se humaniza e se encarna. A gente precisa levar isso muito a sério, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, na sua carta aos Filipenses, que é esse Deus que se esvazia, é esse Deus que abre mão do poder, é esse Deus que de fato se faz um de nós, se faz gente e vive a nossa humanidade de maneira radical. Ou seja, ele é o humano que de tão divino só poderia ser um de nós. Então é preciso a gente levar a sério a encarnação. Ela é a porta da nossa fé. Eu diria, se a gente não encarar, se a gente não fazer com que a gente entenda de fato que o processo da encarnação de Jesus é a porta de entrada da nossa fé, eu diria que a gente corre o risco de fazer com que a gente idealize tanto Jesus que a gente perca a possibilidade de viver o seu projeto de humanidade que ele tem para nós. Então, é fundamental a gente lembrar que o reino de Deus, quando se fala reino de Deus, ou reino dos céus, nos evangelhos, não se trata de nos divinizar, não se trata de nos angelicalizar, mas nos dar boas razões para a gente não abrir mão da nossa humanidade. Essa humanidade aí, sua, minha, nossa. Essa humanidade contraditória, essa humanidade aí que você vive, que é complexa, que é ambígua, que é aprendiz, que é uma humanidade desejante, que é uma humanidade onde você e eu experimentamos as melhores possibilidades ou não de uma vida que vale a pena dizer que é possível viver assim, desse jeito, desse modo, dessa maneira, com isso tudo que a gente é. Então, o projeto da encarnação de Jesus é esse lugar da nossa fé onde a gente precisa pisar e dizer o seguinte: eu acredito em Jesus, ele me inspira, não apenas porque eu vou usar essa palavra, ele é o meu Deus, não, ele é o divino, porque ele é humano, e por ser humano, ele me inspira a viver e fazer com que a minha vida seja isso, a possibilidade de ser aberta, aprendiz e não acabada, absoluta. E aí a gente olha, eu já dei boas razões para vocês ficarem incomodados com a abertura que eu fiz aqui do texto, né? Que é como assim? Eu já ousei dizer que Jesus pecou aqui, nesse texto, nesse encontro. Já fiz isso. Mas eu diria que quando a gente olha para esse texto, a gente não pode dizer outra coisa, senão que que Jesus é indiferente. Eu já falei sobre isso, já falei disso. Ele se torna fechado ao drama que ela carrega, que ela traz. Ele não é dócil, ele não é atencioso. Ele muito menos repreende a maneira como que os discípulos quer se livrar dela. E aí, eu entendo que me parece aqui que essa narrativa foi colocada nesse texto, parece que de alguma forma, para evidenciar para mim e para você, de maneira radical, a humanidade de Jesus.
Veja, o Jesus a qual a gente traz aqui nos evangelhos, o que a gente está apresentando para vocês, ele não é um Deus grego, infalível, incólume, perfeitamente modelado, não. Jesus é esse aprendiz da vida, percebe? Essa é a intenção também da narrativa, de trazer esse sujeito que não está livre da possibilidade de errar, de cometer falhas, de ter fragilidade, de se tornar um sujeito obcecado apenas por uma missão, por um projeto, pelo poder. Porque é isso que ele revela, ele vai dizer o seguinte: olha, a minha missão, o meu projeto é apenas para um lugar, para uma casa, para determinados tipos de pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ele está fechado na sua verdade, ele está cego pelo seu projeto, ele não consegue ter abertura essencial para as demais coisas. Percebe que aqui há uma possibilidade, há uma fresta de dizer o seguinte: Jesus é aprendiz da vida como eu e você. Ele aprendeu a falar, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a assumir responsabilidades, ele aprendeu a lidar com decisões, ele aprendeu a gerenciar o seu projeto, ele aprendeu a poder tensionar, a ter conflitos necessários e salvadores, para que de alguma maneira a sua missão fosse esse encantamento da nossa existência. Ele não foi um ser humano acabado, concluído. Mas ele passou pelos processos de aprendizagem, como todos nós passamos, como todos nós vivenciamos e vivemos, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai aprendendo. A aprendizagem é contínua, o tempo todo. E não é a aprendizagem da escola apenas, mas é a aprendizagem da vida. Dos encontros, dos afetos que chegam até nós. E é aqui que eu diria que essa mulher, ela se torna esse lugar de encontro onde que Jesus aprende acerca de uma fé. Aqui, com os afetos que ela traz. Ela traz esses afetos, ela traz a dor, ela traz o sofrimento, ela traz a impossibilidade da vida que está ali para Jesus. Para que de uma forma, para que de alguma maneira, ele também se torne aprendiz, a de não apenas ficar obcecado com a sua missão, mas abrir o seu coração, abrir o seu projeto, para incluir mais e mais outras pessoas. Aí eu trouxe apenas um conceito para a gente nessa manhã. A fé é sobre cultivar afetos nas miudezas da vida. De novo, eu quero trazer aqui a percepção de que essa mulher, ela incomoda o poder instituído de Jesus. Porque uma sociedade, de novo, marcada pelo poder patriarcal, ela não ousa silenciar. Mas ela ousa trazer o que ela tem. É a sua vulnerabilidade, é a sua fragilidade, é a sua dor, é a sua radical entrega, ao passo que demonstra para Jesus que ela sabe cuidar de uma pessoa. Percebe? Então, o que é que acontece aqui nessa cena? Essa mulher, ela vai cultivando os seus afetos naquilo que é o ordinário da sua vida, naquilo que é o comum. O comum para essa mulher é essa realidade. A minha realidade é o seguinte: existe uma dor, existe uma situação dramática, minha filha está doente e eu preciso cuidar dela, Jesus. E isso que eu tenho, e por isso eu não posso me calar. O que eu estou trazendo para ti é uma demanda, é algo que você talvez não esteja. Desculpe, irmão, mas é isso. Talvez você não esteja acostumado a ver. Porque você não sabe, Jesus, o que é ter um filho. Jesus, você não sabe o que é ter a possibilidade de ter apenas um pão e precisar ratear para 12 pessoas.
Percebe? Eu quero ousar nessa interpretação aqui com vocês, mas é sobre isso. Veja a radicalidade com que essa mulher, ela coloca Jesus contra a parede. Porque ela está trazendo essa demanda da qual talvez Jesus ainda não tivesse experienciado. Talvez ele não tivesse passado por esses processos, talvez ele não tivesse lidado ainda com uma dor latente e urgente, e ela apresenta isso para ele. Talvez você esteja encantado aí, trazendo multidões, arrastando as pessoas, e talvez você não esteja ainda lidando com a dor. Deixa eu dizer, Jesus, para você, o que é que acontece? A fé realmente do seu projeto só pode ser bonita, intensa, graciosa, à medida que ela surja dessa miudeza da vida, dessa demanda que acontece agora, desse urgente aqui, e desse instante, dessa presença que se abre, em busca de socorro para os que estão invisíveis, para se tornar parte de um projeto que se diz divino. Como assim, Jesus? Como assim você diz que o seu projeto é divino, mas cadê o socorro para aqueles que estão invisíveis? Você precisa colocar na sua agenda isso. É aqui, nessa miudeza da vida, onde às vezes as cortinas estão fechadas e ninguém vê que ali alguém está sendo rejeitado. Você está percebendo, Jesus? A dramaticidade que eu estou trazendo aqui. A fé que precisa surgir em você é sobre isso. Não existe projeto divino onde há exclusão. E aí, vou repetir de novo. É o que Jesus faz com essa mulher. Ele usa uma metáfora, né? Dizendo, olha, eu vim apenas para os meus, e o pão que eu tenho, eu não posso repartir. Se você quiser, tem migalhas. Jesus não sabe o poder de uma mãe, né? Jesus desconhecia o poder de uma mãe, talvez. E aí o discurso dele está dentro dessa sua formação religiosa, está dentro desse ambiente hostil e segregador, que é aquela realidade. Vamos lá, pensar o seguinte: existe um império ali massacrando as pessoas, mas não apenas o império massacrando aquele lugar, aquela geografia, fazendo isso, cometendo violência, indo e tornando o ambiente cada vez mais beligerante. Mas também a própria religião e a espiritualidade que Jesus vai bebendo está estruturando ele também. E, de certa maneira, vai o condicionando. E aí, o que é que acontece? Essa mulher surpreende Jesus ao apontar para uma fé, que é uma fé que não é uma verdade acabada, mas é mutável, é uma dimensão de uma fé que é frágil, que surge a partir de migalhas de pão que caem da mesa. Ou seja, se Jesus usa a metáfora nesse tom pejorativo, ela o surpreende dizendo o seguinte: não, eu tenho uma ciência da multiplicação, eu sei a alquimia que é encontrar na cozinha pequenos ingredientes para saciar a fome, quem sabe, dos seus filhos e das suas filhas. Ela tem a capacidade de enxergar nesses pequenos pedaços um portal de esperança e de transformação. Percebe? Essa é a radicalidade da fé dessa mulher. É ali onde você vê apenas migalhas, eu vejo a oportunidade de encontrar salvação, e cura e redenção para aquilo que eu estou demandando. Jesus aprende com essa mulher que cuidar de uma pessoa requer uma outra gramática. É a gramática dos afetos, os mais intensos e eternos. Não é mais sobre exercer poder, mas é olhar para as dores existenciais como esse lugar que nos põe em movimento, que nos transforma. A dor como esse lugar que nos transforma. Foi a dor que colocou essa mulher em movimento, em direção a pedir socorro.
A dor como esse ponto de partida também, como uma revolução do nosso interior. O Elenay iniciou a nossa celebração falando sobre isso, né, de não existir apagamento das memórias. As memórias no sentido daquilo que são memórias dolorosas, que são difíceis para a gente, mas a gente pode tornar essas memórias, tornar esses lugares onde existe dor, existe contingência, existe sofrimento, existe aquilo que ainda está, de certa maneira, tornando ferido o nosso coração, como esse lugar que seja a nossa transformação. Seja a nossa devolução da vida, seja o encontro a qual faz com que a gente, ao olhar para essas dores, seja a ressignificação daquilo que a gente pode ser. E aí é interessante que essa mulher, a partir da sua dor, a partir do seu sofrimento, se põe em movimento, em direção, a catalisa, a potencializa a sua existência, a sua vida, e mais ainda, ela usa aquilo que é ínfimo, aquilo que é pejorativo, aquilo que seria degradante para ela, como esse lugar de revelação, como esse lugar de cura, como esse lugar de redenção. É na miudez, é no fragmento, é nas migalhas que você diz que tem para oferecer, que a gente pode aprender e que a gente pode tornar esse encontro como um ponto da nossa salvação, minha e sua, Jesus. Jesus aprende com essa mulher que a fé não é sobre salvar a si mesmo, ou viver um projeto que seja legítimo, tornar o outro o objeto do meu ódio. Percebe? Percebe? É isso. Você está aí preocupado com o teu projeto, com a tua vida, o tempo todo, e a gente vive isso, a gente está imerso em um mundo que faz com que a gente também seja isso. O tempo todo a gente mergulha em nós mesmos, em salvar a nós mesmos, em tornar cada um de nós sobreviventes. E é óbvio que a gente quer sobreviver, é óbvio que a gente precisa cuidar de si, mas também isso acaba sendo um lugar a qual a gente vai se esquecendo da possibilidade de tornar o outro como esse lugar onde também eu encontre e possa ser curado, e ser tocado, e ser afetado. E aí, de novo, o que é que acontece? Quando Jesus usa essa metáfora aqui, parece que ele está dizendo o seguinte, que a experiência religiosa dele o legitima para tornar as pessoas vítimas de preconceito, de indiferença, de desafeto. E aí essa mulher está dizendo o seguinte: Jesus, você precisa abandonar essa fé. Você precisa abandonar essa fé. O seu projeto precisa ser outro. O seu projeto precisa fazer com que você aprenda aquilo que a gente chama de compaixão, de empatia. E aí, compaixão é sofrer com. Mas eu gosto de entender a compaixão, que é a virtude de deixar que o outro compartilhe o seu sofrimento. Eu gosto de pensar assim. Não é apenas você sofrer com a pessoa, mas eu diria que é a chance que o outro tem de compartilhar o seu sofrimento. A chance que o outro tem de narrar a sua história de dor. E frente à história de dor que o outro tem, aí sim, nós não sermos indiferentes. Aí sim, a gente não tapar os ouvidos. Aí sim, a gente não agir como os discípulos agiram e queriam mandar essa mulher embora. Não. O que é que ela queria? Ela queria apenas compartilhar a sua dor. Percebe o movimento? O movimento que ela traz, e por isso que ela grita, e por isso que ela luta, e por isso que ela se prostra diante dele. Há uma encenação. Ela o tempo todo, ela é barrada, ela é impedida de compartilhar a sua dor. Aí ela vem, consegue compartilhar a dor. Ela traz a sua dor.
E compaixão seria isso. É a gente abrir os nossos ouvidos, abrir os poros da pele e não sermos indiferentes à narração que o outro traz da sua história acerca das suas dores. E aí eu trago também aqui a ideia da empatia, que a empatia é o olhar do outro. É olhar com o olhar do outro. E aí é considerar a perspectiva diferente do que você tem. Eu não sei qual é a tua fé, Jesus. Veja, o que essa mulher traz? Eu não sei qual é a sua fé, mas a minha fé é essa. Eu queria que você tivesse empatia. Olhasse não apenas para o seu projeto, para os seus discípulos, para si mesmo. Mas olhe com um olhar de mãe. Olhe para minha filha, como se tivesse com os meus olhos. Percebe? Então, empatia é tentar enxergar o mundo com os olhos de quem sofre. É isso que essa mulher traz para Jesus e isso é revolucionário. Traz a compaixão como você possibilitar que o outro compartilhe a sua história, narre a sua dor, mas não apenas. É tentar enxergar o mundo com o olhar daquele e daquela que narre a sua dor, o seu sofrimento. É enxergar o mundo com os olhos de quem sofre. É essa fé que vai surgindo e que vai tornando esse encontro aqui cheio de afetividade, cheio de graciosidade, como essa possibilidade de Jesus reinventar o seu projeto, a sua missão, de reinventar aquilo que ele acreditava que era a abertura apenas para os judeus. E aí eu posso, porque o texto me deixa. A Bíblia me permite. Eu posso insinuar que foi essa mulher que fez com que Jesus olhasse diferente para o seu projeto. E eu vou te dar 2 exemplos. João, o evangelista João, vai trazer o maravilhamento que foi para Jesus estar em Samaria. Gente que não estava dentro do projeto de Jesus. Sabe o que é outro exemplo que eu posso te dar? É a maneira como que Jesus exalta a fé de um centurião. Ele vai dizer, olha, nunca vi tamanha fé em Israel. E o centurião é alguém de fora da religião, ele é um politeísta, ele adora outros deuses, ele tem uma outra mentalidade. E Jesus faz mais, ele utiliza como gente que diz o seguinte, vocês querem saber o que é o amor? Faça como um samaritano, na parábola que ele utiliza. Percebe? Eu insisto, eu acho que foi desse encontro aqui, não é possível. É desse encontro que Jesus abre o seu caminho e diz o seguinte, eu não quero mais ser domesticado com essa estrutura que violenta as pessoas, eu quero ter a chance de viver a beleza da vida e potencializar a vida, assim, andando ao lado das pessoas que sofrem, e na miudeza desses encontros, fazer surgir uma nova fé, uma fé capaz de nos libertar do preconceito, da indiferença, uma fé capaz de acender em mim e em você a chance de sermos curados e devolvidos à vida. Eu termino. Eu vou ser obediente hoje à minha mulher. Saúde. Eu termino com o texto 4 da cena 13, da história do rei Lear, do William Shakespeare, que tem tudo a ver com esse encontro. O personagem é o personagem Edgar, que diz assim, quem sofre sozinho, sofre muito mais em sua mente,
ou no seu espírito. Deixa para trás a liberdade e a alegria. Mas a mente, o espírito, com muito sofrimento, pode superar-se. Quando a dor tem amigos e suportam a sua companhia. Quão leve e suportável a minha dor parece agora.